e de profissão. E agora eu vou passar a palavra para a Lohana. Lohana é a nossa secretária-geral. Ela é especialista em cuidados integrativos pelo Hospital Sírio-Libanês São Paulo, especialista em neurociência e física da consciência, conduz palestras sobre saúde mental e saúde integrativa, também é facilitadora de círculos de construção de paz pela Ajures, mestre internacional e terapeuta reikiana em 8 sistemas diferentes do Reiki. Lô, seja muito bem-vinda. Receba a palavra, Vinícius. Eu vou pedir só um controlezinho, por favor. Vocês me ouvem bem? Antes da gente começar a falar, eu ia falar só uma coisinha da... Anotei várias coisas aqui de vocês, mas vamos deixar para o final. Achei bem legal essa pergunta que você fez, Rafa. Deixa eu endireitar. Essa pergunta que você fez, né? O que você quer com esse processo? Eu achei isso bem legal, porque às vezes a pessoa ela não está buscando só resolver um conflito, né? Resolver uma pendência financeira, uma questão. Às vezes ela quer ser escutada. Às vezes ela quer compartilhar uma dor interna que ela tem e ela não consegue passar isso para ninguém. Porque ninguém está apoiando ela. Ela vem talvez de uma geração onde o cuidado, né, terapêutico, psicológico, seja ainda tabu. Então ela não tem essa consciência. Então, às vezes, é o advogado que vai fazer esse papel, né? Ele não vai ser, de fato, um profissional da saúde, um terapeuta, um psicólogo, enfim. Mas ele vai estar ali como ser humano, ouvindo outro ser humano. E, às vezes, é só isso que a gente precisa, ser humano, né? Então, eu achei essa pergunta perfeita, né? Porque ela tem muitas camadas, para além do que parece óbvio. Então, parabéns pela sua fala, amei, assim como a da Célia também. Então, eu vou começar aqui. Bom, pessoal, eu não sou advogada, a única da mesa que não é, sou terapeuta, mas eu acredito que todas essas áreas elas estejam em perfeita conexão, né? Assim como nós humanos estamos conectados com as nossas diferentes camadas. Vou falar um pouquinho disso tudo. Então, o tema da minha fala hoje é sobre saúde mental dos advogados, que eu acho também super necessário, principalmente nessa geração atual, né? A saúde mental, envolvendo a justiça restaurativa, as práticas integrativas e um olhar à luz da neurociência. Tá bem? Sou eu que passo. Fiz igual a Célia. Então, eu gostaria de começar trazendo essa citação, que é do Dr. Gabor Maté, que diz assim: a saúde mental é a capacidade de lidar com as dificuldades e de se conectar com os outros. Quando a vida se torna muito difícil, a primeira coisa que perdemos é a capacidade de nos conectar. E a conexão é a base da saúde mental. Então, para introduzir esse tema, né, sobre saúde mental, tanto dos advogados, né, como da nossa geração como um todo, é legal a gente perceber que a gente está no momento onde a tecnologia está super avançada, a gente tem a informação chegando em todos os lugares do mundo, independente de classe social, enfim, as pessoas estão recebendo essas informações o tempo todo. E o que a gente percebe é que quanto mais conectado via Wi-Fi estamos, mais desconectados estamos de nós mesmos e do nosso entorno. Então, os encontros passaram a ser online, né? Não que isso não fosse necessário, né, no período pós-pandemia, mas a gente acabou se acomodando ao online e muitas vezes deixando de ter algo que é uma base, é uma necessidade humana, que é o convívio social, a troca social, o estar presente, né? O se conectar através da fala. Porque é através das relações que a gente se vê, né? A gente não consegue se enxergar sozinho, a gente só se vê através dos outros. Então, essa fala eu acho que ela pega bem tudo isso que a gente está vivendo e que eu vou abrir aqui hoje, ok? Então, vou passar aqui. Então, a gente começa falando, né, sobre o cenário atual. Então, hoje a advocacia é uma das profissões mais desafiadoras, com altos níveis de estresse e pressão. Então, a gente vai falar aqui sobre a saúde mental, a justiça restaurativa, as práticas integrativas, como que elas se interconectam e podem promover um ambiente profissional mais saudável.
Então, aqui eu trouxe alguns dados, inclusive a fonte é da própria OAB. Então, aproximadamente hoje, 30% dos advogados do Brasil apresentam sintomas de depressão e cerca de 40% relatam altos níveis de estresse. Quais são as causas principais? Longas horas de trabalho, prazos apertados, uma cultura de competição intensa são fatores que vêm contribuindo para essa saúde mental comprometida. Vou passar mais um aqui. E quais são os impactos gerados, né? Então, a pessoa, vamos dizer assim, né? O advogado ele está dentro de um ambiente profissional e ele começa, por meio dessa pressão, desses prazos, ele começa a entrar no lugar de desarmonia interna, vamos dizer assim, né? Que ainda não chegou na parte física. Então, ele começa a ter dificuldade de tomar decisões. Ou seja, ele ali na pressão do dia a dia, ele não sabe, ele tem tanta coisa para responder, são tantas informações chegando de todos os lados, que ele não sabe para onde olhar. E essa quantidade de informações gera o que a gente chama de um comportamento, uma resposta automática. É como se a gente estivesse vivendo um piloto automático na maior parte do tempo, né? E isso, quando a gente toma essas decisões, muitas vezes sem presença, a gente acaba tendo uma perda da memória, a gente não percebe o que já fez, e também isso acaba afetando essa clareza mental, né? Como que esse profissional ele vai conseguir lidar, né, com a sua vida pessoal, sabendo que todos os dias, quando ele acorda, ele vai ter que chegar naquele lugar, resolver 50 mil pendências, e não ter tempo de olhar aquilo como deveria. Né, de sentir, poxa, esse é o tempo que eu tenho aqui para resolver isso. Não, ele só está ali pegando e respondendo, e aí depois ele se sente culpado porque não fez o trabalho como deveria fazer. E aí isso gera como se fosse um ciclo repetitivo de emoções que vão se acumulando ali dentro dele, que não são tão positivas assim. E aí a gente chega a esse lugar de adoecimento físico, né? Porque o adoecimento, antes dele vir para o físico, ele está acontecendo na nossa parte emocional e mental. Então, quando ele chega no físico, aí vem as síndromes mais comuns que a gente tem hoje, a síndrome de burnout, a ansiedade, os problemas de hipertensão e doenças cardíacas. E isso acaba resultando em afastamento do ambiente profissional e muitas baixas na produtividade como um todo. Então, se a gente parar para refletir, né, será que vale a pena ter toda essa pressão e toda essa velocidade dentro desses ambientes? Ou como que a gente pode atuar de uma forma que a gente acompanhe, né, o ritmo da nossa geração, desse momento atual, e ainda assim consiga ter um equilíbrio, uma harmonia maior, né, na sua maneira de lidar consigo mesmo e com o seu entorno. E aí entra a justiça restaurativa, né, que como a gente muito bem ouviu aqui, né, dentro da sua abordagem, não somente dentro do método dos círculos de construção de paz, mas como que eu posso trazer a justiça restaurativa no meu dia a dia, na minha convivência com as pessoas à minha volta e comigo mesmo, né? Então eu trouxe aqui alguns pontos importantes. Como é que essa abordagem ela vai nos auxiliar? Né? A reparação de danos, o diálogo entre as partes envolvidas. Então, se a gente está no ambiente de um escritório de advocacia, né, muitas vezes existe uma má comunicação entre as pessoas, algumas lideranças se colocam no lugar de autoridade e subentendem que a autoridade é não escutar o outro, né, e aí por causa disso vai gerando vários mal-entendidos, várias relações frustradas, relações onde as pessoas acabam evitando de falar umas com as outras. Então, a abordagem restaurativa, ela vai trazer para esse convívio dentro de um ambiente profissional, de um escritório, ou seja, como for, esse lugar onde a gente pode trazer uma troca dialógica, onde todos se escutam e todos falam. Todos respeitam o tempo de cada um de fala. Então, se eu me coloco dentro de uma reunião onde eu vou me botar, né? Ai, poxa, isso aqui não está tão bom assim para mim,
e eu gostaria de ser ouvido e ser compreendido nessa parte, né? E o outro também vai ter esse momento de fala, ter esse momento de escuta ativa. E depois dessa reunião, conforme você vai inserindo, sei lá, uma vez, 2 vezes no mês essa reunião, esses funcionários eles vão começar a se compreender. Porque tá todo mundo atropelando todo mundo o tempo todo. Então, como é que a gente vai... como é que vai existir uma relação se a gente não ouve o outro, né? A base de uma relação é a escuta. Então, se eu não escuto os meus funcionários, se eu não escuto os meus colegas de trabalho, como é que eu vou saber o que está acontecendo na vida deles, né? Então, eu acho que isso é um dos pilares bem importantes dentro dos ambientes profissionais, principalmente dentro dos escritórios de advocacia. A gente promover a empatia e soluções colaborativas a partir dessa troca mais horizontal, dessa troca dialógica, dessa escutativa, e isso é uma necessidade do ser humano. E outro tópico é falando, né, aliviando essa pressão. Então, eu vou aliviar essa pressão sobre esses profissionais a partir da criação de um ambiente saudável, a partir da criação de um ambiente humano. Então, a humanidade, ela permeia a compreensão de que, ao estar de frente a frente com o outro, ao olhar para o outro, ao ouvir o outro, eu me conecto com o outro. E aí a gente sai daquilo que eu falei lá no início, a gente sai desse lugar de desconexão, né, externa e interna, e a gente passa a reconectar. Porque muitas vezes é quando o outro fala e conta a sua história que a gente vai olhar para ele de uma forma diferente, porque a gente vai entender que a gente também é um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, e a partir dessa escuta a gente percebe que ele é igual a gente, que ele também está passando por seus próprios processos. E aí agora eu trago um pouco, né, da visão da neurociência a respeito da nossa saúde mental e como que esse estresse e esse ritmo acelerado que a gente vive pode afetar o nosso ser como um todo. Então, os efeitos principais do estresse no cérebro hoje, né, principalmente o estresse crônico, ele vai causar alterações em áreas do cérebro que afetam a memória e a regulação emocional. Então, naquele exemplo anterior, eu falei sobre a memória, né? Sobre essa movimentação, esse ritmo acelerado que a gente acaba por não prestar atenção em nada e não memorizar nada, né? Isso é natural, isso não é porque a pessoa ela tem alguma falha, é porque realmente ela não está fazendo nada com foco. Então, as memórias temporárias elas vão acontecendo ali. E essa regulação emocional, ao olhar da neurociência, quando a gente está num ritmo de resposta automática constante, isso acaba gerando esse estresse crônico. Esse estresse crônico, dentro do nosso sistema nervoso central, ele vai gerar o que a gente chama de estado simpático, ou seja, estado reativo, de luta e fuga. E dentro desse estado, a gente não tem discernimento diante das nossas ações. Então, a gente está apenas respondendo às coisas que estão chegando a gente, né? E dentro desse lugar também existe uma produção de neurotransmissores, hormônios que a gente chama de cortisol e adrenalina. Então, o corpo, biologicamente falando, dessa pessoa, ele vai estar nesse ritmo acelerado. Ela não vai estar conseguindo responder às situações de maneira equilibrada. Então, por exemplo, dentro desse ambiente profissional, onde o profissional está a ponto de ter um burnout, e aí chega alguém para ele e fala, olha, você precisa terminar isso aqui até meio-dia. Essa pessoa ela começa a entrar num estado de ansiedade, o corpo dela fisicamente ele vai começar a reagir a todo esse estresse emocional. Ela vai começar a produzir mais adrenalina, mais cortisol, e vai começar a acelerar os batimentos cardíacos e ter respostas físicas no corpo. E essa pessoa ela não vai tomar decisões de maneira consciente, ela não vai tomar decisões com discernimento. Ela não vai conseguir ter essa regulação emocional necessária para tomar a atitude correta, né? E depois isso pode gerar, né, uma sensação de culpa porque fez algo errado, ou porque alguém que dependia dessa resposta dela no trabalho sofreu porque ela não conseguiu responder corretamente. E isso vai gerando uma sequência de desequilíbrios emocionais internos muito grande.
E hoje, dentro da neurociência também, a gente tem algo, a gente descobriu, né, com o tempo, que o cérebro ele é moldável. Ou seja, a maneira como você vive a sua vida hoje, ela não precisa ser assim para o resto da vida. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Então, muitas pessoas a gente vê, ai, mas eu sou assim. Será? Será que a gente não pode mudar? Será que a gente não pode refletir, se questionar, trazer a autorresponsabilidade, como eles bem falaram aqui, né? Então, o cérebro ele vai ser moldável a partir das mudanças que a gente traz no nosso estilo de vida. Então, por exemplo, esse profissional, mais uma vez, advogado, que está a ponto de ter alguma síndrome, alguma questão mental, se esse profissional ele começa a trazer dentro da sua rotina alguma prática que vai auxiliar a ele voltar a esse equilíbrio, voltar a essa homeostase, né, que seria esse equilíbrio dentro dos diferentes campos que contemplam esse ser humano, ele vai conseguir modificar o resultado dele no trabalho, ele vai conseguir modificar o resultado nas suas relações. Então, existem algumas práticas, aqui eu botei a meditação, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessas práticas, que vão auxiliar nesse processo. E a meditação, hoje, a gente tem muitos estudos baseados em evidência, né, que provam que ela pode aumentar a densidade da matéria cinza em áreas relacionadas ao autocontrole e à empatia. Então, vamos pegar um caso aqui da violência doméstica que a Rafa falou. Esse cidadão que cometeu essa violência doméstica, ele lá na infância dele, ele passou por um caso, né, de violência. Então, o pai batia na mãe dele. Na nossa infância e até entre os 21 e 25 anos, o cérebro ainda não tem uma regulação emocional. Ou seja, até essa idade, a gente não tem essa regulação emocional maturada no nosso cérebro. Então, a gente não tem essa maturidade emocional. Por isso que muitas vezes a criança e o adolescente agem de forma impulsiva, porque o cérebro ainda não está formatado. Então, essa criança com 2, 3 anos de idade, né, presenciou esse ato violento dentro da casa dela. E esse ato violento, ele se repetia de diferentes formas, não só física, mas psicológica. Então, esse cidadão que cometeu esse crime, na infância dele, viveu essa experiência. E na infância, a época, principalmente até os 6, 7 anos de idade, que a gente chama de primeira infância, que a gente está formando o chamado padrões circuitários no nosso cérebro. Esses padrões vão gerar respostas comportamentais automáticas na nossa vida. Então, se essa criança aprendeu que amor é bater, que amor é violência, que amor é controle sobre o outro, né? Então, para eu me sentir segura, eu preciso controlar o outro, eu preciso dominar o outro, né? Então, se essa criança entendeu isso, ao longo da vida, ela pode repetir esse comportamento. Não que isso seja uma justificativa, porque também existe a possibilidade da aversão. Então, essa criança ela pode criar uma aversão a qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de pessoa que represente esse lugar que o pai dela representava. Então, essa criança, quando ela cresceu, ela, como a Rafa muito bem disse, ela começou a cometer esses atos, porque ela aprendeu que amor era isso. Então, na infância, principalmente na primeira infância, é a parte da vida que a gente tem a maior produção de neurônios espelhos. Esses neurônios, eles repetem tudo que está à volta. Então, não é só a minha genética que vai definir as doenças que eu tenho na minha vida. É todo o ambiente que eu vivi, todas as experiências que eu tive. Então, sei lá, o meu pai teve isso daqui, pressão alta. Então, eu vou ter também? Não necessariamente. Quais ambientes que você viveu? Qual era a quantidade de estresse que se acumulava durante a sua infância, a sua adolescente? Quais eram os ambientes que você estava envolvido? As relações? O que elas causavam em você? Então, a gente percebe que o ser humano ele realmente não é o ato que ele cometeu. Ele tem muito mais por trás
que a gente nem imagina, são muitas camadas, muitas perspectivas diferentes. Então não existe a verdade absoluta e punitiva, existe a perspectiva que eu estou nesse momento, né? Então a minha perspectiva desse momento é de uma pessoa que entende que a vida, que o amor é violência, que o amor é controle. Por eu não me entender, né, por eu não saber que a minha insegurança gera todo esse comportamento, que não é um comportamento equilibrado e nem do bem, vamos dizer assim, né, como a gente define. Então, essa é a importância da gente entender que esses estresses que a gente vive na nossa vida, eles vão delimitar muitas ações futuras. Claro que cada criança, cada ser humano vai interpretar uma situação de maneira diferente. Então, duas pessoas podem viver no mesmo ambiente e ter comportamentos completamente diferentes. Um pode cometer um ato criminoso e o outro ser a favor da paz e do amor, né? Porque isso não vai definir, né? Então, cada ser humano ele vai ter uma escolha. Mas essa base, ela ajuda muito, né, nessa resposta que aquele ser humano vai ter na sua vida adulta. Então, e aí eu trouxe as práticas integrativas. Bom, como eu sou da saúde, né, quando eu comecei a estudar a justiça restaurativa, eu falei, gente, é quase a mesma coisa, só falado de maneiras diferentes. Mas a justiça restaurativa e as práticas integrativas, elas vêm de um mesmo lugar, de entender o ser humano como um ser multidimensional, dotado de um corpo mental, um corpo emocional, um corpo físico, um corpo espiritual, uma necessidade do convívio social e tantas outras. Então, hoje, na verdade, desde 2006, a gente tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde. Essas práticas, elas vêm como o nome já diz, integrar e complementar a medicina convencional. Então, hoje a gente tem uma sociedade baseada muito na alopatia, nos medicamentos. E aí a gente volta até para aquela história, né, do ser humano, da visão do paterno, né? Então, assim, o médico é o meu pai, ele vai me dar a resposta para a solução da minha vida, para o meu problema físico. Quando, na verdade, a gente tem que compreender que nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela nossa mente, pelas nossas emoções, pela a nossa necessidade de conexão espiritual, e aí para além da religiosidade, porque a espiritualidade é saber estar em conexão com a sua própria consciência. Então, essas necessidades humanas e as práticas integrativas, elas visam corporificar, integrar isso dentro da sociedade como um todo. Quando a gente traz essas práticas, né, para dentro desses ambientes super estressantes, dentro do estilo de vida dessas pessoas, desses profissionais, a gente consegue promover uma mudança, né? E dentro do Sistema Único de Saúde, a gente já possui essas práticas há muito tempo. E atualmente a gente tem mais de 29 práticas incluídas dentro dessa política nacional. Eu trouxe algumas aí, como Reiki, Yoga, meditação, que são as muito conhecidas, né? E aí os estudos, né, demonstram que a meditação e essas outras práticas, elas podem reduzir esse estresse, aumentar a concentração e promover essa resiliência emocional. Ou seja, é a partir dessas práticas que a gente volta para esse lugar de conexão interna que foi deixado de lado ao longo de todo esse processo de crescimento daquele ser humano na vida profissional. Então, como a gente conecta essas coisas, né? Como que a advocacia, a justiça restaurativa e a saúde mental, elas se conectam? Quando a gente pensa assim na sociedade como um todo, a nossa base educacional, as nossas instituições de educação, hoje a gente ainda está começando, né? Está tendo um maior olhar sobre isso. Mas ainda assim é a minoria. Então, qual que é o foco da nossa educação? É você sentar numa cadeira, decorar um conteúdo e levar isso para a vida, né? Ah, mas eu tenho que tirar certa nota da prova. Então, você tem, né, uma geração, né, muito baseada na competição. Então, você, desde pequenininho, né, dentro das diferentes práticas escolares e educacionais, você vai ter aquele lugar de quem chegou em primeiro lugar, de quem tirou a nota mais alta,
de quem, né? Então, todo esse processo ele vai fomentando padrões, né, comportamentais, enfim, frustrações pessoais, culpas, reações, ansiedade dentro daquela criança que vai se tornar um adulto um dia. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente vê que realmente a mudança ela está em diferentes lugares ao mesmo tempo. E quando a gente olha para o ser humano também. Então, o ser humano ele é composto disso tudo, desses diferentes corpos, né? Diferentes sistemas. Então, quando você vai no médico, nem sei o tempo aí, como tá. Quando você tá você vai no médico, né, e vai olhar o coração. Por que meu coração está doendo? Por que eu estou tendo esse problema de coração? De onde que parte esse problema, né? Qual que é a raiz desse problema? Então a gente tem que entender que, assim como nós, seres humanos, o nosso corpo, a natureza, tudo envolve esse sistema integrado, ou seja, tudo está conectado. Eu sou interdependente do todo que está à volta de mim. Então, quando eu olho para mim, né, e consigo trabalhar a minha saúde mental, a minha saúde emocional e essas diferentes dimensões que habitam em mim, eu consigo essa transformação pessoal, essa vida mais equilibrada e, naturalmente, eu trago isso para as pessoas do meu entorno. Né? Como é que eu posso viver um ambiente profissional mais equilibrado se eu mesma internamente não estou? Né? Quais são as possibilidades de busca interna para além do ambiente profissional? Então, mas o meu ambiente profissional não oferece nada disso. Tá, então como é que eu posso fazer no meu dia a dia? Como que eu posso olhar para mim a ponto de buscar atender essas necessidades internas, né? Que são elas que vão levar a esse equilíbrio do todo. Então, se eu não buscar entender dentro, eu nunca vou entender fora. Eu vou estar apenas respondendo ao que chega até mim. Então, essa visão entre advocacia, justiça restaurativa e saúde mental, ela parte desse lugar, como a gente começou falando de conexão. Então, se eu não estiver conectada comigo mesma, se eu não souber quais são os meus comportamentos reativos, que eu já sei que eu tenho, né? Quais são as minhas tendências emocionais. Se eu não souber dessas coisas, como que eu vou ter uma vida preenchida, uma vida equilibrada, onde eu sinta esse prazer em viver e fazer as coisas? Né? E aí, quando a gente traz para esse lado também da justiça, né, de punição e tudo mais, oferecer esses espaços dentro desses locais, dentro do processo, né, de presídio, de cárcere e tudo mais. Quando eu ofereço esses espaços, eu dou uma oportunidade para aquele ser humano entender que ele é um ser humano e que ele pode mudar a realidade dele, né, que ele não precisa ser para a vida inteira um criminoso, né, porque ele assaltou não sei o quê ou ele fez outra coisa. Então a gente tem essa possibilidade de ser, quando a gente olha para esse lugar de integração e de restauração como um todo. Então, a justiça restaurativa e as práticas restaurativas trabalham juntas para promover a saúde mental dos advogados, e a prática da justiça restaurativa ela vai poder criar esse espaço de apoio, de compreensão, que é essencial para o bem-estar emocional, físico, enfim, e todas essas outras camadas que a gente tem dentro da gente. Então, é isso, pessoal. Acho que foram várias... Fui tentando conectar todas essas vertentes, mas é porque eu acho que não existe separação, né? No final das contas, está tudo integrado. A saúde, ela faz parte do todo, né? A justiça restaurativa, ela também vai para esse lugar de completude, né? De olhar as diferentes dimensões, de entender que o ser humano ele é um ser global e que ele tem todas essas necessidades. Enfim, é isso. Obrigado. Gratidão pela ouvida. Obrigado, Lô. Importante trazer essa